Estamos de volta e hoje vamos conhecer a história de uma empresária muito bem-sucedida. Mas tudo mudou quando sua filha enfrentou uma doença gravíssima. O rumo da história da vida dela mudou. Acompanhe agora na reportagem. Sem dúvidas, este é o lugar perfeito para um passeio em família. Quem conhece a Lagoa da Pampulha certamente concorda. E não é à toa que ela é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Ou para os mais íntimos, simplesmente BH. E pelo visto, esta família também aproveita e muito tudo o que este lugar tem a oferecer. E essa família, além de gostar daqui, eles também gostam de receber os amigos em casa. Aliás, isso é muito do mineiro, né? Quem é que não gosta de um dedinho de prosa, poder conversar? Eu mesmo gosto muito disso. E que bom que no programa de hoje vai estar garantido. Inclusive, um dos encontros vai acontecer agora e é pra lá que eu vou. Ah, mas esse encontro aqui é tradição e sempre acontece. E são mais que amigas. Hoje, são um quarteto. Exatamente, eu conversei inclusive com uma das participantes, eu posso dizer, do quarteto que você me apresentou, né? Sim. No comecinho eu achei que era algo relacionado à música, mas também ao ministério muito importante e relevante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse quarteto que você me contou, mas tamanha relevância que ele tem na vida de tanta gente. Sim, olha, nós nos tornamos a unidade de Cristo, porque sozinha, eu trabalhei tantos anos ali sozinha e claro que elas dão todo o brilho, porque elas me ajudam, elas me motivam também, assim, a cada dia fazer melhor, fazer diferente, fazer kits para elas. Então nós nos tornamos uma unidade e cada uma tem uma parte especial, né? Então, a Rosane, a Cris, a Bruninha. Então, assim, o pastor José, que veio também para somar muito. A Isabel, que você não conheceu, mas que também nos ajuda ali. Então, é uma bênção, sabe? É uma bênção. A Heloísa e o Max, que me ajudam no presídio da Polícia Civil, que também eu aprendi a amar aqueles homens. Hoje, assim, eu tenho o privilégio de ver famílias transformadas, sabe? Famílias de delegados, famílias de investigadores sendo transformadas. Então, isso é Deus. Deus me dando a oportunidade de visitar os presos, de cumprir o ID, né? Mas eu faço isso com Ele, então, porque antes eu me assento aos pés dele e digo: Jesus, me usa. Jesus, eu te amo tanto. Jesus, quando eu penso no teu amor por mim, o que eu faço é muito pouco. Me ajuda, Senhor, a fazer mais. Me ajuda a salvar almas, porque quando você verdadeiramente ama Jesus, o que você quer? Salvar almas, salvar almas, salvar almas. Esse é o nosso desafio que a gente precisa vencer todos os dias, trazendo as pessoas das garras das trevas. É o maior desafio para a luz. E elas levam esse ministério muito a sério e não poderia ser diferente, ainda mais com um propósito tão especial. É muito especial, na verdade é um privilégio estar lá. Eu tenho aprendido muito com a Cesiane, né? Ela até brinca e fala, é o quarteto, né? Ela sempre fala isso. E do quarteto eu sou a caçula, foi a que eu entrei por último. E realmente assim, cada detalhe, cada dia é uma novidade, é algo inesperado que acontece lá. Tem várias experiências que a gente já teve. Bom, eu vejo essas terças-feiras na minha vida como um presente de Deus. Aliás, eu vejo tudo isso que aconteceu. Tem um ano que a gente faz essas reuniões aqui, mas já tem mais um tempo que eu estou participando também de outras reuniões nas outras casas, sempre com a SESI. E eu acho que Deus sempre tem um propósito na vida da gente. E a pessoa que Ele escolheu para colocar na minha vida foi a SESI. E realmente a palavra dela me penetrou, me emociona, vem de encontro com a minha verdade, sabe? E dentro desse tempo eu falei, gente, eu gostaria muito de abrir as portas da minha casa para Deus. Sejam bem-vindos. Este encontro acontece toda semana com um propósito especial: conhecer mais sobre a Bíblia. E quem conduz e compartilha essa mensagem é a Cesiane. É muito especial
porque eu acho que para Deus nada é por acaso, tudo tem propósito, né? E a Regininha, eu e a Regininha participávamos desse grupo com um pastor anterior, que dava o estudo e tudo, mas a fome da Regininha sempre foi muito grande, a sede, e eu também gostava, mas não sabia que eu tinha também essa mesma vontade de aprender, de interiorizar esses ensinamentos e enfim, saber de Deus na minha vida. E quando a Regininha começou nessa busca, eu vim um dia com ela tinha preparado o estudo, naquela ânsia, e apareceu a SESI. Então, quando a SESI apareceu, foi para nós assim uma bênção, porque a gente sentiu segurança, sentiu firmeza, sentiu que a gente podia realmente aprender. Então começou tudo a mudar, a ter significado. A gente sentiu o amor dela pelo aquilo que ela faz, que é falar a palavra, e mostrar para a gente o tanto que isso transforma a vida da gente. Começa transformando a gente. E depois a gente vai transformando a família. Eu achava que a casa estava sem função, sabe? E queria uma função digna do meu pai, da minha mãe, da minha família. E acho que achei a melhor que eu podia, que é ter pessoas comigo que são também adoradores, que creem em Jesus, que procuram a verdade. Eu ficava sentada ali naquela varanda, olhando aqui para essa sala, e eu falava: Senhor, essa sala, ela é grande demais para mim. E eu vejo ela cheia de pessoas, cheia de amigos, cheio de pessoas que o Senhor vai trazer para mim. E aí um dia eu ficava assim, altas horas da madrugada, não foi uma nem 10 vezes, ali sentadinho olhando para cá e falava: Senhor, essa sala é tua, esta é a tua casa, Senhor. E aí um dia me veio a palavra igreja casa, porque até então eu frequentava células de oração, grupos de oração, né? A Igreja Católica chama de grupos, já os cristãos mais evangélicos e tal já chamam de célula, né? E aí me veio aquela igreja casa. E aí eu falei: tá aí, é uma palavra que cabe aqui para mim. E aí eu comecei a trabalhar esse sonho. E até que um dia encontrei com a Rosane, que já tinha sido minha vizinha, e que tinha um tempo que a gente não se encontrava, e conversa vai, conversa vem. Falei com ela da minha intenção, da gente. Nós já estávamos até fazendo um grupinho pequeno, a Lúcia fazia parte desse grupinho, nós éramos umas 4 ou 5. E aí um dia encontrei com a Rosane e ela falou comigo: vou levar uma amiga. Por que você se aproxima? Por que isso acontece? O que de fato acontece? Como que você, porque cada um que eu conversei trouxe um pouco do benefício, da vida que foi transformada, poxa, que legal poder abrir a minha casa, poder receber essas pessoas e aprender sobre Jesus. Como que é você entrar então nessas casas e poder compartilhar aquilo que faz tanta diferença na sua vida? Então, eu amo também todas as igrejas casas, a cada uma dessas pessoas que Deus me deu. Sabe que eu acordo de madrugada e oro por cada uma, pelas famílias, pelos netos. E é um amor tão grande. E assim, eu digo para Jesus, assim, às vezes nas orações: Pai, o Senhor me faz trabalhar do lixo ao luxo, né? E é o mesmo amor, é a mesma intensidade. E todos os dias, sabe o que eu tenho pedido para Deus, Lucas? Que todas elas sejam salvas. Que a igreja casa seja salva. Elas e as famílias. E eu creio que o Senhor me colocou na vida delas e em cada uma dessas casas para trazer salvação, para ser Jesus na vida de cada uma delas, porque essa é a minha oração. Eu quero ser Jesus, ser como Cristo. A fé da Cesiane também ultrapassa os portões e muros. No presídio, ela desenvolve um trabalho de visitação e apoio, levando estudo bíblico, escuta e principalmente dignidade.
porque para ela, ninguém está longe demais da graça de Deus. E eu acho lindo porque a Cesiane entra, todo mundo, pastora, pastora, já começa, Cesiane, pastora. E a Cesi sempre tem um carinho muito grande. Eu não sei como Deus deu um dom para ela, porque ela lembra dos nomes. São muitas mulheres, são muitas. E ela lembra o nome, a história, ela abraça, ela beija, né? E aí assim, aí uma fala, Cesiane, meu óculos. Eu não sei como também a Cesiane consegue lembrar da necessidade, ela consegue levar isso para elas, o livro, a cartinha, né, o óculos. Então, assim, é um acolhimento muito especial. Você me fala sobre vidas transformadas, e a gente pode falar também sobre batismos que aconteceram também, né? Muitos, muitos batismos. São batismos, assim, onde a gente vê a entrega completa, sabe? E assim, como a Cris disse, elas me chamam de pastora. Eu já disse, olha, eu não sou pastora, eu sou missionária. A senhora é nossa pastora, porque é a senhora que cuida de nós. Então, elas dizem assim, pastora, quando a gente sair daqui, a senhora deixa a gente trabalhar, a senhora deixa a gente seguir. E eu sempre digo sim, sabe? Eu tenho um momento assim muito especial ali no anexo, que é ali tem um complexo que é dos crimes hediondos, que é uma penitenciária dentro da penitenciária. Então é uma segurança máxima. E na pandemia, a última mensagem que eu fiz ali foi de Ruth. E eu falei que Noemi foi uma escola para Ruth. E por isso Ruth decidiu que o povo dela seria o povo da Noemi seria o seu povo, que o seu Deus seria o seu Deus. E quando eu voltei, quando eu regressei da pandemia, e eu chego assim, com muita alegria, porque ali é muita tristeza, então eu já chego chamando elas pelo nome e gritando. E aí eu comecei pela primeira cela, porque ali são mulheres que ficam 10, 15, 20 anos. E eu chamei Juliana. E aí ela disse, pastora, não acredito, pastora, há quanto tempo eu quero te dizer que o teu Deus é o meu Deus, que o teu povo é o meu povo. Pastora, toda a pandemia, nós ficamos aqui meditando em Ruth, foi sua última palavra. E aí eu não conseguia mais dar nenhum passo, porque aquilo foi tão forte. E aí quando elas começaram, meninas, vamos dizer, então elas disseram todas, teu Deus é o nosso Deus, teu povo é o nosso povo. Então assim, isso não tem pagamento, não tem dinheiro que pague. Você vê o esforço do seu trabalho. Eu estava fora, sem poder entrar, orando por elas e Deus trabalhando na vida delas. Cristo fala isso, né? Pra gente nunca andar sozinha. E a gente precisa estar realmente em grupo, porque é um trabalho que espiritualmente existe um peso, né? Tudo que o mal não quer é que elas tenham vida, né? O mal vem para roubar, para matar, para destruir. E a gente entra realmente para que elas entendam isso. Então a gente uma ora pelas outras, a gente sempre ora antes de entrar, a gente ora depois e uma sempre encoraja a outra, né? Tava aqui pensando, acho que esse é o momento que a gente conseguiu ficar mais tranquilo, mas eu digo tranquilo no sentido positivo, porque para você isso é prazeroso, principalmente no objetivo de tudo. Mas antes, obrigado por você aceitar, receber aqui o Fé em Ação, conhecer mais a sua história, mostrar aqui Belo Horizonte pra gente, viu? Lucas, eu é que agradeço por esse projeto tá ganhando forma, tá ganhando vida. Tem 11 anos que eu trabalho naquele presídio e esse era o meu sonho, de uma casa esperança, de levar esperança para elas quando elas saem dali, que é o maior desafio, delas não voltarem, sabe? Eu verdadeiramente, eu amo aquelas mulheres e eu sei que esse amor não é meu, esse amor é de Cristo. É Cristo que me faz olhar para elas e amar elas, porque eu me esvazio de mim mesmo e eu me encho de Cristo, eu sei que é Cristo que as ama. E esse é o meu maior milagre, assim, de estar acontecendo tudo isso, sabe? De ver esse projeto ganhando essa forma. A Casa Esperança é para a honra e glória de Deus. Só que nem sempre foi assim. A Cesiane era uma empresária muito bem sucedida, ganhando novas posições, subindo cada vez mais, sendo destaque e trabalhando numa grande empresa. Só que chegou um momento que ela decidiu parar com esse ritmo. E tudo isso que eu acabei de descrever para você, ela viu ficar cada vez mais distante. Então, a Cesiane empresária, eu posso te dizer que era extraído o pior de mim.
Eu sempre fui bondosa, eu sempre fui uma mãe para os meus funcionários. Mas às vezes eu me irritava, às vezes eu ficava brava, sabe? E eu vejo que hoje Deus extrai o melhor dele em mim. E eu louvo a Deus pelo chamado. O chamado foi tão forte, Lucas, foi tão forte, que todos eram contra. Todos eram contra. Mas Deus tocava no meu coração, Deus falava comigo. Filha, este é o caminho, filha, não desista. E eu enfrentei tudo, todos. E hoje eles veem o resultado. Então, eu era uma empresária que ganhava muito dinheiro, tinha 100 funcionários, fazia eventos em São Paulo, no Rio Centro, no Barigui, em Curitiba, Imigrantes, Center Norte, aqui no Minas Centro, Brasília, tantos lugares, sabe? Vivia trabalhando, viajando, mas eu não ganhava almas para Jesus. Eu não ganhava almas para Jesus. E eu sei que o Senhor tinha esse propósito. O Senhor sabe o quanto eu o amava. E por trás da rotina intensa das viagens, dos estudos bíblicos e do trabalho missionário, existe uma história de transformação que começou dentro de casa. Assim, a minha mãe é meu maior exemplo. A minha mãe, mesmo com a agenda apertada que ela tem, né, que a rotina dela é muito corrida, ela sempre arruma tempo para me ajudar na escola. Quando eu tô com alguma dúvida, ela me ajuda nos trabalhos, porque minha mãe é uma ótima artista, né? Então ela me ajuda nos trabalhos, enfeite. Sempre que eu preciso conversar com ela, sempre que alguma coisa tá me incomodando, tanto na escola quanto com algum amigo, sei lá, ela sempre tá ali para conversar, mesmo fazendo 1001 coisas para todo mundo. Ela sempre tá ali quando eu preciso. Sim, sempre que eu posso, e tem o convite dela, né? Eu tento ir com ela. A gente já foi para vários lugares assim. Eu ajudo ela quando ela tem que fazer algum tratamento, alguma terapia. Eu sempre ajudo ela ali na parte mais técnica. Também estou ali com ela durante os eventos que ela faz, né? Dando apoio para ela em casa, ajudando enquanto ela está, né? E assim, é muito bom para mim estar com ela assim, nessas missões, ver esse lado dela também, né? É muito bacana. Em algumas missões que ela faz semanas de tratamento nas pessoas, né, para cuidar mesmo. E às vezes ela me deixa responsável por algum tratamento em específico, por exemplo, um tratamento que envolva água, por exemplo, que a pessoa coloca a cabeça numa água gelada e água fria para melhorar. Aí ela me deixa responsável em cronômetro. E estar com a minha mãe nesses momentos é muito bom porque eu vejo esse lado dela ajudando as pessoas. Em países também que são mais carentes, né? Eu vejo minha mãe com essas pessoas com o mesmo tratamento que ela tem com todas as pessoas. E eu acho muito lindo esse lado dela, pessoas que vão para esses países como refugiados, né? De países mais pobres. E minha mãe está sempre ali com eles. É muito lindo de se ver e é algo que eu quero também para a minha vida, né? Ser mais empático com as pessoas, ter esse amor com todos sempre. Então, tem aquela música Florescer que diz que Deus, a dor, Deus nos traz peso de glória. A dor produz peso de glória. E foi no meu momento de maior dor, de maior necessidade de Cristo. Porque eu tinha condições, mas eu não tinha saúde. Minha filha nasceu e ali foi meu chamado. E como Deus transforma maldições em bênçãos, como Ele transforma tragédias em bênçãos. Minha filha, ela teve ali com 3 choques. E o último momento foi 20 minutos e eu chorei. Eu disse, Senhor, eu só te solto quando o Senhor soltar minha filha. E se o Senhor salvar minha filha. E Deus salvou minha filha. E quando ela saiu dali, eu entrei no isolamento de 7 dias. E aquele momento foi o meu momento com Deus. Sabe? Que um médico que não acreditava em Deus chegou e disse, você tem fé? Só Ele pode salvar. E eu disse para Deus assim, Senhor, eu sei que Tu podes me salvar. Me salve e eu vou viver para Ti. E uma coisa que eu tenho muito é determinação. Então eu cumpro o que eu falo. E eu não sou cantora, mas eu falo que eu resumo essa parte da minha vida assim, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Entre estudos e momentos de conversas, as amigas enxergam na Cesiane uma referência. Alguém que não apenas fala sobre fé, mas vive isso na prática. Uma mulher que apoia, motiva e faz da própria vida um testemunho. Que a Rosane trouxe a Cesi, que a gente pôde ter essa oportunidade de ter uma conversa mais íntima, mais, né, realmente mais livre, assim. Eu perguntei o que eu precisava saber, que eu tenho sede de saber. E ela foi ali, ó, me passando tudo. Eu falei, é essa que eu quero, como professora. Para mim, a Cesi foi um divisor de águas. Ela abriu meus olhos, ela me mostrou Jesus de uma maneira muito diferente. Então, hoje, eu só posso desejar para ela que Deus continue iluminando, guiando, mostrando, que ela continue sendo essa pessoa que traz tantas bênçãos para tantas vidas, porque ela faz um trabalho maravilhoso no presídio, aqui, nas missões, né? Então eu oro por ela, pela família dela, pelos filhos, pelo marido, porque ela tem uma missão fora do lar e ao mesmo tempo ela é revestida do Espírito Santo que está junto lá na casa dela e cuidando da família dela. Ela é família de tantas pessoas que com isso Deus passa a também ser família lá, cuidando e amparando e sendo bênção dentro da casa dela. E eu falo para Jesus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser tua imitadora. Me ajuda, me ajuda. E Ele escuta as nossas orações. E então Ele me dá esse amor. Eu sei que a diferença de tudo que o Senhor faz na minha vida é o amor. A diferença é o amor. A Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Então eu dou o amor de Cristo, sabe? Que história impactante. Uma mulher que trocou o sucesso empresarial por uma missão de vida. É incrível ver como Deus pode atuar em nossas vidas quando damos espaço para Ele. O Fé em Ação vai ficando por aqui, mas semana que vem temos mais histórias de fé, coragem e transformação. Eu espero por você. Até lá!